Olá! Na aula de hoje vamos falar de modelos e abstrações. Vamos descobrir o que é uma abstração, mostrar alguns modelos e analisar algumas formas de abstração específicas que vamos usar nesse curso. O que é uma abstração? A abstração é o processo mental de separar uma ou mais partes de uma totalidade complexa, de forma a facilitar a sua compreensão. Quando a gente abstrai, a gente tira detalhes. A gente seleciona também que detalhes a gente quer mostrar. Na prática, a gente está roubando, mostrando a imagem que a gente quer de uma coisa que existe muito mais complexa. Algo pode ser considerado abstrato se não existe em nenhum lugar particular no tempo e no espaço. Não existe no mundo que a gente conhece ou nunca existiu. O que existe são instâncias, a gente vai dizer, são membros dessa abstração, coisas que se encaixam dentro da abstração que a gente criou, dentro de um modelo também que a gente criou. Por exemplo, nessa foto nós temos uma mulher, mas a gente pode não querer falar exatamente sobre essa mulher e apenas mostrar algumas características, como as suas cores. Podemos usar uma abstração que elimina a identidade da imagem. Porém, nós podemos estar querendo apenas falar da forma de mulher. Podemos então usar uma imagem preto e branco, ou podemos usar um desenho bastante abstrato, ou ainda podemos usar um ícone, mostrando um símbolo que, por causa de um laço de fita, a gente reconhece como mulher. Novamente, nós temos uma imagem, a célula. Essa imagem foi tirada de um microscópio. É bastante difícil de ver onde estão as partes da célula. Nós podemos, então, fazer um desenho onde essas partes podem ser detalhadas e toda uma massa que estava atrapalhando a gente tira, abstrai do nosso desenho, da nossa descrição. Então, uma abstração é uma ideia, um conceito, que não existe no mundo real, mas pode ser representada de alguma maneira, normalmente um desenho ou um texto. A estratégia da abstração é a simplificação dos detalhes. Os detalhes podem ser deixados vagos, indefinidos, ambíguos ou simplesmente retirados. É importante perceber que o mesmo objeto pode ser abstraído de formas diferentes. As abstrações vão construir os modelos que a gente quer. A gente vai ver daqui a pouco. Então eu tenho aqui diferentes abstrações para a mesma equação. Eu tenho uma tabela mostrando resultados, eu tenho um gráfico de linhas, eu tenho um gráfico de barras, eu tenho uma equação matemática. Queremos falar sobre a mesma coisa. Dependendo do nosso público, mostramos de maneira diferente. Dependendo do que queremos analisar, mostramos de maneira diferente. Em resumo, abstrair é eliminar detalhes que aumentam a complexidade inutilmente, que não servem para a gente naquele caso. Utilizar os detalhes que facilitam a compreensão. E escolher sempre a forma mais interessante para o nosso problema e para a nossa solução. Agora vamos ver o que é um modelo. Isso é bastante simples. Um modelo é uma representação de algum objeto, conceito, conjunto de conceitos ou realidades. Uma representação abstrata, uma representação simplificada. Modelos são criados para que nós possamos estudar, segundo um aspecto, segundo uma visão escolhida, o objeto modelado. Na grande maioria das vezes, o modelo é uma versão bastante simplificada daquele objeto. É importante ver que nenhum modelo é perfeito, mas muitos modelos são úteis, porque eles são criados com finalidades específicas.
mostrando visões específicas. No diagrama, nós temos vários modelos da mesma espécie, né? Eu tenho um mapa que mostra todo o mundo, eu tenho um mapa de direcionamento que mostra um caminho para uma fábrica, e eu tenho o desenho de uma planta, de uma sala, de um prédio. Todos esses estão fazendo a pessoa que lê o modelo ver algo que é semelhante ao mapa, mas nós estamos variando o ponto de detalhe. O mapa global, por exemplo, não aparece nenhum apartamento. E no apartamento eu não preciso mostrar aonde ele está. Um modelo deve ser simultaneamente simples o bastante para ser fácil de manipular e complexo o suficiente para resolver o problema em questão, de acordo com o ponto de vista desejado. Uma frase boa é tão simples quanto possa ser útil. Vamos agora ver que tipos de abstrações nós usamos nos nossos modelos, nos modelos de sistemas de informação. Vamos falar nesta aula de 9 tipos: a ocultação da informação, a classificação, a composição e a generalização, a identificação, a simplificação pelo caso normal, o foco e inibição, o refinamento sucessivo e a separação de interesses. Ocultar a informação é esconder a informação. Pela abstração de ocultação da informação, nós deixamos de nos preocupar com o interior de uma coisa, só prestando atenção a seu comportamento observável. Ou seja, você não olha para dentro daquele objeto que você está descrevendo. Vê só a casca, vê só o que o mundo externo está vendo. Também chamamos essa abstração de caixa preta. O conceito inverso, que é abrir a caixa, nós chamamos de caixa branca. Um exemplo do mundo real da ocultação da informação. Quantas pessoas sabem como funciona o interior do celular? Provavelmente alguns engenheiros, né? Mas todo mundo consegue usar, né? Porque usa o celular como uma caixa preta. Aperta os botões e ele funciona de acordo como nós queremos. Um hambúrguer, por exemplo, o que está lá dentro? Qual é o tempero que foi usado? Qual é a carne? Você não sabe, mas mesmo assim come o hambúrguer. No supermercado, a mesma coisa. Você não sabe quem plantou, não sabe quem transportou aquela verdura, aquele vegetal, mas mesmo assim você é capaz de comprar, porque só interessa para você a informação externa, ou seja, o fato do supermercado vender aquela verdura. Outra abstração que você já deve conhecer é a de classificação. Ela acontece quando usamos as palavras é membro de, é do tipo. Classificar significa eliminar a individualidade do objeto e olhar para o conjunto de objetos do mesmo tipo, de um mesmo conjunto. Consideramos aquele objeto como um exemplo de uma classe padrão. Aceitamos que ele divide características com os outros membros daquela mesma classe, daquele mesmo conjunto. Na classificação, o que estamos fazendo é imaginar uma ideia única que descreve, de forma abstrata, todos os objetos de uma classe. Ao eliminar a necessidade de tratar esses objetos um a um, então simplificamos o problema, porque podemos tratar todos da mesma forma. Também é fácil ver exemplos de classificação. O que é um time de futebol? É um conjunto, como Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, América, São Paulo, Internacional, de equipes que têm as mesmas características, 11 jogadores, um é goleiro, um técnico e por aí afora. Quais são os países? Brasil, Argentina, França, Estados Unidos? O que eles são? São exemplos do mesmo conceito de uma mesma classe. Também podemos usar quando falamos em cachorro, né? Várias raças diferentes, usamos a mesma palavra, a palavra cachorro. O processo reverso da classificação é a instanciação. Isso acontece quando precisamos encontrar um elemento, um objeto daquela classe, né? Escolher. Ele também poderia ser chamado de individualização,
ou seja, temos ali algo que não é indivíduo, é um conjunto e precisamos encontrar o indivíduo. Por exemplo, em uma sala de aula, nós temos uma classe estudante de graduação e as instâncias são os próprios estudantes, José e Maria. Veja que o movimento poderia começar antes. Eu sei que José, Maria, João, Paulo fazem alguma coisa em comum. O que eles são? São estudantes de graduação. Então eu encontrei uma classe que os representa. Continuando, nós temos a abstração de agregação ou composição. É com ela que conseguimos construir coisas a partir de partes, construir objetos a partir de suas partes. Na composição, entendemos um objeto complexo formado de um conjunto de outros objetos como um só objeto. É fácil se nós lembrarmos que nós compramos bicicletas e carros como um todo e não como suas partes. Um carro, por exemplo, tem várias partes: pneu, carroceria, motor, e pode ser desconstruído nessas partes. Decomposto seria a operação inversa. Vamos continuar e vamos ver agora mais abstrações. Essas abstrações são, de certa maneira, um pouco mais difíceis de serem utilizadas. A generalização é uma abstração que só é usada entre classes. Então, nós temos primeiro a classificação, que classifica objetos, e agora nós temos a generalização, que organiza classes. Com essa abstração, nós somos capazes de entender como uma classe pode ser descrita por outra classe, mais geral. O processo reverso é da especialização, como uma classe pode ser descrita por uma classe mais especial, mas que não atinge toda essa classe original. Por exemplo, eu tenho a classe pessoas. Ela é uma generalização das classes funcionário, aluno e professor. A classe meio de transporte está servindo como um conceito mais geral de automóvel, aviões e navio. A classe aparelhos eletrônicos também, computador, rádio e televisão. A generalização pode ocorrer várias vezes, procurando cada vez uma classe mais geral. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a classe dos trens, dos metrôs e dos bondes. Generalizando, eu estou falando de meios de transportes terrestres públicos em vias férreas. Generalizando, eu estou falando de meios de transportes terrestres e públicos. Generalizando, estou falando de meios de transportes terrestres. E generalizando, estou falando de meios de transporte. O inverso seria a especialização. É importante notar que objetos formam classes. E classes formam outras classes pela generalização. Com a generalização, podemos compreender uma relação muito comum entre as classes, que é a que permite que o objeto de uma classe possa ser visto de uma forma mais geral como um objeto de outra classe. Utilizando com cuidado a generalização, podemos simplificar a forma de tratar objetos de classes similares. A próxima abstração é a identificação. Ela serve para a gente entender que objeto está sendo representado unicamente no sistema. Um nome, por exemplo, identifica uma pessoa, ou seu CPF, o CNPJ, identifica a empresa. Ao identificar unicamente um objeto, podemos separá-lo de outro objeto. É o inverso da preocupação que tínhamos antes. Antes, nós queríamos pegar vários objetos e colocar numa classe, para poder fazer o tratamento comum deles. Porém, muitas vezes, precisamos fazer um tratamento especializado para aquele objeto exatamente. Por exemplo, queremos emitir a carteira de identidade ou a carteira de estudante de um estudante específico. Precisamos saber que estudante é. Precisamos usar a identificação
desse estudante. Existe uma leve diferença entre a instância e a identidade. A instância é o objeto propriamente dito. A identidade é o rótulo que nós usamos para identificar esse objeto no sistema. Uma empresa, por exemplo, pode usar o CNPJ como identidade ou a razão social. Não há problema, os dois podem ser usados. Até os dois ao mesmo tempo. A próxima abstração é a escolha do caso normal. Ela aparece porque o mundo é muito complicado. As coisas que acontecem no mundo, as atividades e os objetos que aparecem, são muito complexos e apresentam muitas exceções, muito caso especial, muitas maneiras diferentes de usar. Então, como que a gente começa a descrição de um objeto do sistema? Descrevendo-o da forma mais simples, da forma que a gente chama caso normal. Muitas vezes chamamos de caminho feliz, ou cenário feliz, ou seja, vamos descrever uma atividade como ela acontece quando tudo dá certo, a mais fácil possível. Um exemplo de escolha do caso normal. Normalmente, precisamos apenas do nome da pessoa para identificá-la. Porém, existem pessoas com nome igual, então devemos usar o CPF. Porém, ainda existem pessoas sem CPF, então vamos usar o nome próprio, o nome da mãe, o nome do pai e mais o CPF. Mas aí já fica complicado demais. Então, vamos usar o número de matrícula. Veja que nós simplificamos e encontramos um número que pode ser usado facilmente durante todo o sistema. Em casos específicos que nós precisamos do CPF, ele pode ser também recuperado. Outra abstração interessante é a de foco e inibição. Uma das características importantes do ser humano é a sua capacidade de focar em um detalhe. Você, no momento, está assistindo a aula e não está conversando com seu colega do lado, nem está ouvindo música. Você está com foco na aula. E provavelmente está inibindo vários sinais que acontecem ao seu redor. Alguém pode estar conversando do seu lado e não estar atrapalhando porque está conversando em voz baixa. Você está retirando detalhes de volta para focar num detalhe específico. Isto também é uma forma de abstração que podemos utilizar nos nossos modelos. Tecnicamente falando, foco e inibição são representados pela divisão do sistema em partes, ou seja, a modularização. Essas partes estanques têm características de serem bastante coesas, isto é, tudo que está dentro dela é fortemente relacionado e baixo acoplamento com outras partes, ou seja, tem baixa relação com o que está acontecendo em outras partes do sistema. Outra abstração interessante é o refinamento sucessivo. Nesta abstração, começamos tratando o problema da forma mais geral possível, para depois passar para uma forma mais específica. E fazemos isso várias vezes, sucessivamente. A gente fala muito em explodir a nossa descrição. Explodir por quê? Porque estamos vendo a parte externa, estamos vendo sem detalhes, estamos até usando alguma ocultação da informação, algum foco e inibição, e resolvemos abrir aquela caixa para ver um novo nível. Nesse nível, normalmente, aparecem vários objetos novos, que podem, por sua vez, serem explodidos também, abertos também. A última abstração que nós vamos usar, ou melhor, que nós vamos apresentar nessa aula, porque nós usaremos as abstrações um pouco sem conhecê-las, um pouco sem saber que abstrações estamos usando. É a separação de interesses. A separação de interesses é um pouco parecida com foco e inibição. É o processo onde tentamos descrever ou produzir um conceito, separando em conceitos distintos com a menor quantidade possível de interseção.
Ou seja, um conceito não interfere, não tem área comum com o outro conceito. A gente separa um conceito em vários outros, de maneira que possamos focar cada vez em um desses subconceitos. Esta foi a aula de modelos e abstrações. Novamente, quero lembrar, nós não vamos parar a cada aula ensinando que abstração ou que modelo estamos usando, mas você verá esses conceitos aparecendo durante todo o curso. Até a próxima aula.